Pedro respondeu: o Cristo de Deus. A palavra Cristo em hebraico é Messias. Tu és o Messias que nosso povo, os judeus, estão esperando. É você, Jesus. Você é o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, consagrado. Lá em Israel, certas pessoas eram ungidos em nome de Deus. E eram consagrados para uma missão que veio de nosso Deus. O Messias deve ser ungido pelo Espírito Santo. E isto aconteceu. E podemos ler em Lucas 3. Como Jesus foi ungido. O batismo de Jesus, Lucas 3, 21, quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz, a voz de Deus: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Unção para uma missão. Jesus é o Cristo. E quase usamos o nome de Jesus Cristo como o sobrenome dele. Mas é uma descrição que ele é o esperado de Deus Pai, ele é o Messias, e ele, com esta unção, começou a vida pública dele. Ele poderia dizer em Lucas 4, aquela passagem do profeta Isaías, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Divino Espírito Santo me ungiu. Ungiu, quer dizer que é Cristo, ele é o Cristo ungido, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, a missão do consagrado, do ungido, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Jesus Cristo é o ungido, o consagrado, o cheio do Espírito Santo. Naqueles tempos, os reis eram ungidos, os sacerdotes e também os profetas. E aqui nós temos Jesus Cristo, que é sumo sacerdote, que é o mensageiro de Deus, e ele é o rei. E ele veio trazer para nós o reino de Deus. Foi anunciado no nascimento de Jesus. Um anjo apareceu para aqueles pastores e diz: hoje na cidade de Davi nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. É o Cristo Rei que apareceu. Ele é o Cristo Rei. E os pastores foram adorar a criança, não é? Aquele que o Pai consagrou, que o Pai enviou ao mundo. Também o anjo apareceu a José e disse: José, não tenha medo de receber Maria, porque daquele que foi gerado dela, pelo Divino Espírito Santo, que se chama Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o prometido, o ungido.
Que maravilha! Nós conhecemos Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Jesus foi ungido pelo Pai. Jesus é o ungido. E Ele é filho de Deus Pai. E Ele foi ungido com o Divino Espírito Santo. A unção que Ele recebeu foi o Divino Espírito Santo. Antigamente eles ungiam as pessoas com óleo, com perfume. Mas agora não mais. É com Deus Espírito Santo, que todos nós podemos ser ungidos. No sacramento de batismo nós somos ungidos, também no crisma nós somos ungidos, os sacerdotes são ungidos com óleo. E a unção mais importante para todos nós é o Divino Espírito Santo. Em Atos 10, nós temos esta passagem: Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Mais uma vez, pense no batismo como o início da vida pública de Jesus Cristo. Agora, se nós vamos ter uma vida pública, nós precisamos ser ungidos, plenificados com o Divino Espírito Santo de Deus. Unção é inspiração, consagração. E quando nós somos dele, e ele, o Santo, Santo, Santo morando dentro de nós, e nós somos pessoas com o Santo, Santo, Santo morando dentro de nós, a inspiração vem para nós, a unção, as palavras de sabedoria. Passamos a ser mensageiros, profetas, e proclamamos o reino de Deus, porque Cristo Rei está reinando dentro de cada um de nós. Como é importante. Por exemplo, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foram pessoas consagradas a Deus, ungidos, inspirados pelo Espírito Santo, e saíram daquele cenáculo onde estavam trancados por medo dos judeus, por medo de serem crucificados. Não tinha mais medo, não. Porque eles poderiam dizer: o Espírito Santo está sobre nós. O Divino Espírito Santo nos ungiu com força, com poder. E saíram pregando, evangelizando, e orando, e curando, e declarando que Jesus Cristo é o Rei de cada um de nós. Jesus, o Messias, veio anunciar que ele não é como os outros reis, como os outros sacerdotes. Ele veio anunciar uma coisa diferente. Quando Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isto a alguém, porque não era a hora. Ele queria ensinar mais. E ele acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E eles acharam estranho. Mas você é filho de Deus, e você é ungido, Deus Pai ungiu, e você vai passar por tudo isso? Você vai ficar preso, morto,
me ressuscitar no último dia. Mas assim que Deus quis, que Ele pagasse o preço do pecado de todo o mundo. Jesus soube que eles acreditavam que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo, o ungido. E Ele quis explicar, olha, eu tenho uma missão redentora, mas como um servo sofredor. Estranharam. Ele, servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Ele veio para dar sua vida em resgate por todos nós. E somente após sua ressurreição, que sua realeza messiânica deve ser proclamado por Pedro diante do povo de Deus. Jesus ressuscitou, derramou o Espírito Santo, fundou a igreja. E Pedro depois entendeu, Atos 2, 36, que toda a casa Israel, com toda certeza, Deus Pai o constituiu Senhor, Rei e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Interessante, Jesus Deus, cheio do Espírito Santo, durante 3 anos, exerceu seu ministério, anunciando a boa notícia para cada um de nós. Ele é rei. Eu sou rei, sim. Morreu numa cruz por todos nós. Só podemos dizer muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. E é importante que você responda a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.